Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado podcast Mais Patrimônio. Eu e o meu grande amigo Job Show. Hoje vamos trazer uma pessoa aqui incrível que vai trazer muitos insights para nós. Lembrando que o nosso canal Podcast Mais Patrimônio tem o intuito de ajudar você a construir mais patrimônio, que não necessariamente é só o material, é só a família, só a saúde, coisas que te ajudam a crescer na vida. Não é isso mesmo, Jobs? Isso aí, meu amigo. Com quem estamos hoje, cara? Estou muito empolgado aqui, esse convidado hoje é especial. E eu gostei do seu cabelo, ficou Fechou? diferente, viu? Legal? Ficou diferente. Daqui pra frente mantenha esse corte, viu? Pra dar um pace melhor, correr melhor. Correr melhor? É. Ah, vai ajudar ali. Ajudar na corrida. Entendi, saquei. O cara é diferente, já pensou diferente já. Isso aí, meu amigo. Tô empolgadíssimo. Ó. Sempre, vamos ver se a gente faz isso da próxima vez. Já começar a gravar sem ninguém saber. Melhor, né, cara? Porque a gente já faz umas perguntas Falamos iniciais 5 ali minutos que... aqui, pessoal, que teria dado um senhor podcast já, né? Que nosso convidado, inclusive, estava falando sobre isso aqui, que tem essa intenção também. Mas o cara é bom, o cara faz ao Bom. vivo, então ele vai repetir tudo que a gente Sim, perguntou. com certeza. Pode ter certeza. Vamos lá? Quem é o convidado? Faça o discurso Vamos lá. aí, cara. Pessoal, hoje estamos aqui com o Henrique Gava, nascido em Vitória, Espírito Santo, residente do RN. Tô vendo que ele tá amando a RN aqui, pelo que eu já entendi, né, Henrique? E constituiu família, carreira profissional em Natal, católico, casado, pai de 2 filhas, toda a trajetória profissional estruturada em gestão e consultoria empresarial. Empresário e consultor de empresas, dedicado sua vida a ajudar empresas, empreendedores e profissionais a alavancar sua máxima performance, a entregar resultados e excelência, né? E com foco em resultados sempre, meu amigo. E aí, Henrique? Perfeito. E Vamos também lá. você esqueceu de falar que ele também é atleta, né, hoje em dia, né? A gente vai falar dessa transformação que ele teve ao longo da carreira. Muito bem. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de bater esse papo. Como vocês disseram, já começou leve nos bastidores, já estou me sentindo em casa, então tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito bacana hoje. Isso aí, Henrique. Nosso trabalho aqui é justamente esse, trazer informação de qualidade e conversando com você, eu sei que a gente vai ter isso aqui hoje muito. Bacana. Muito obrigado. E eu já vou começar com uma pergunta aqui. Você, natural do Espírito Santo, veio fazer o quê no Rio Grande do Norte? Olha, eu vim para cá de uma forma assim, um pouco atípica, uma oportunidade de empreender com a minha família. Minha mãe veio passar férias e aí surgiu uma oportunidade dela abrir um restaurante com uma sócia em Pipa. Eu fazia faculdade no Rio e aí não pensei 2 vezes. Eu falei, mãe, eu vou também. Tranquei a faculdade e vim para cá. Estou até hoje e já estou há mais tempo no Rio Grande do Norte do que na minha cidade de origem e também morei 2 anos no Rio. Então, mas já me casei aqui, tenho filhos, construí toda a minha jornada aqui e me sinto muito em casa, em Natal, no Rio Grande do Norte. Poucas pessoas vêm para o Rio Grande do Norte com uma proposta de trabalho. Já parou para pensar? É. E é difícil, né? Porque aqui é a área do turismo, né? Então, normalmente, as pessoas que vêm do Sudeste, elas buscariam algo relacionado ao turismo ali. Ele foi buscar uma oportunidade, querendo ou não... É o contrário, né? A pessoa sai daqui e vai pra São Paulo. Verdade. Querendo ou não, Normalmente é o foi para inverso. Pipa, porque Sim. também tem a parte turística, mas por que o restaurante? Qual foi o insight aí dentro? Não, assim, foi uma oportunidade, porque minha mãe sempre foi muito conhecida, artista plástica, e sempre cozinhou muito bem. Então, foi um pouco de loucura, um pouco do plano, muito do plano de Deus. Foi o que me introduziu na gestão, porque a gente descobriu depois, inclusive fazendo consultoria em alguns restaurantes que eu tive a oportunidade de ajudar, eu consegui ver isso por outra perspectiva, mas quando a gente foi empreender, rapidamente eu percebi que saber cozinhar não é a coisa mais importante de um restaurante. Você tem que saber administrar a equipe, atendimento ao cliente, gestão de estoques, a parte de produção, finanças, ou seja, uma gestão completa. E tudo isso eu fui descobrindo na prática, a duras penas. Depois o curso de administração foi me ajudando, mas só com o trabalho e iniciando a carreira na consultoria, me aprofundando em outros cursos, foi que realmente a gente foi ganhando propriedade da gestão. Né? Agora lá foi uma grande escola. Sim. Cara, por isso que acontece muito de você ter uma empresa e tem ali o teu melhor funcionário. O cara é top, faz de tudo, muito bom. Aí ele sai da empresa para empreender. E na cabeça dele vai dar tudo certo. E normalmente quebra. Né? Acontece muito isso. É justamente por isso, né, Henrique? Falta de conhecimento de gestão.
Eu converso muito com o empresário, a gente atende empresas de todos os portes. O que mais nos atrai é o projeto, né? Se realmente o perfil, se tem a vontade de crescer e condições. Então, a gente acaba atendendo empresas pequenas também. E eu converso muito isso com o empresário. O mercado hoje, vocês estão no mercado e com certeza têm visto isso, ele não aceita mais empresas amadoras. Ele não aceita o empreendedor que, porque tem uma boa ideia ou até uma habilidade e resolve simplesmente se aventurar. Ele vai ter muita dificuldade. Historicamente, isso já acontece. Mas agora, isso é mais incisivo. Perfeito. Então, não adianta. A gente tem que se preparar para empreender, para gerenciar, para administrar empresa, para administrar pessoas. Tem que se preparar. Todo negócio, ele é muito complexo, se você para pra ver. Quando as pessoas querem montar algo, ela tem uma ideia. Eu vou vender celular. Só, cara, no meio disso, não é só essa troca que tem. Pô, você vai ter gestão de pessoas, aí você vai ter marketing, aí você vai ter financeiro, aí você vai ter que ter a gestão do seu tempo, você vai ter que treinar o time. É muita coisa que tem envolvida. E às vezes o pessoal acha que é pegar o celular e vender e tá feito o negócio. Tem o pós-venda também, né? Que hoje é conhecido mais como o sucesso do cliente. Então tem toda uma jornada ali que ela é muito vasta e tem muita coisa ali para fazer que as pessoas acabam se frustrando, que nem você comentou, e não acaba tendo sucesso, e já desiste, não quer se aperfeiçoar, porque como você diz, hoje o mercado ele não aceita amadorismo, você precisa estar sempre indo atrás do que está acontecendo, do que está fazendo as empresas crescerem para que você permaneça aí no jogo. E a maioria das pessoas sai de uma faculdade sabendo de tudo da parte... Às vezes nem sabe de tudo, né? Mas entendendo que a parte importante é a parte técnica daquela determinada profissão, daquela determinada empresa, né? Sim. E aí quando ele chega lá, ele vê que isso aí é só a ponta do iceberg, né? Perfeito. Se o cara não entender de venda, ele já era. Que é o coração. É verdade. E isso é muito importante, porque eu costumo dizer que existem pré-requisitos para você entrar no game, que é isso que a gente está falando. Você tem que minimamente entender de gestão, de processos, de estruturar as funções, da legislação, da parte contábil, fiscal, tributária. Então, você tem que ter um preparo técnico. Mas o diferencial do negócio não está aí. Nós estamos vivendo uma era agora que a tecnologia chegou com força, né? Pós-pandemia, a tecnologia veio com tudo. E agora, mais do que nunca, com a inteligência artificial. O diferencial também não está aí. O diferencial sempre vai estar nas pessoas. Porque não existe nenhum negócio sem gente por trás. A gente tem visto muito empresário, muito profissional errando no uso da inteligência artificial. Porque acha que ele vai fazer o trabalho humano. E o que vai acontecer é o contrário. Quanto mais a tecnologia evoluir, mais as empresas vão precisar do capital humano. E se você não está no game com essa parte técnica, como é que você vai dar conta da parte humana? De conseguir também se aperfeiçoar, também entender, aprender a lidar com os conflitos de geração, com essa geração mais nova que já nasceu no meio da tecnologia, que é uma outra velocidade, um outro nível de expectativa. Então, a gente tem uma dimensão funcional nas empresas hoje que é complexa. Em empresas pequenas e em empresas grandes, mais ainda. Então, como é importante a gente ter um olhar para o funcionamento da nossa empresa, seja qual for o negócio, de modo que ele tenha o mínimo de organização e que você possa identificar, desenvolver e reter talentos para que esse negócio possa prosperar. Perfeito. Fantástico. Há 18 anos você vem fazendo essa parte de gestão empresarial, né? Que eu estava até comentando anteriormente, que não se trata de uma consultoria. A gestão empresarial é realmente você pegar ali as pessoas na mão para conduzir para o sucesso daquilo que você foi contratado, eu poderia dizer assim. Eu vejo hoje que, né? Eu acho que você tem até mais propriedade para falar quanto a isso. As pessoas que são da geração Z, elas têm menos resistência dentro do mercado de trabalho. Elas querem as coisas muito mais rápidas. Como que a gente consegue
mantê-las dentro do nosso time para que elas de fato saiam ali do projeto, do que a gente tem, porque cada empresa ali tem um propósito de seguir, mas eu vejo que às vezes elas não estão conectadas com o crescimento da carreira delas. Tá muito mais segmentado ao olhar para elas e, pô, isso aqui não dá para mim, qualquer coisa já não é o suficiente, já quer ir embora e fica nesse turnover tão rápido que fala, pô, como é que vai ser esse negócio aqui pra frente? Porque a IA, ela acelerou muito, né? E ainda mais com o pensamento da geração Z, que é muito mais acelerado, então eu vejo que tem um catalisador aí que é perigoso. Como é que você enxerga isso? Olha, Luiz, muito boa a sua pergunta, complexa de responder, tentar ser objetivo na resposta. E primeiro eu vou começar sendo fiel a mim e é o que eu faço no meu trabalho. Lógico, eu convivo com os conflitos de geração. Eu tenho na minha equipe profissional com mais de 60 anos e de 19, 20 anos, que trabalham comigo nos negócios que a gente administra. Então, a gente convive com conflitos de geração dentro das empresas que prestamos consultoria, assessoria e gestão mais ainda. E a essência do que eu penso é a beleza do ser humano. Em todas as gerações nós vamos ter talentos. Nós vamos ter pessoas que trabalharam um pouco no seu autoconhecimento, em descobrir o seu propósito e resolveram fazer força em direção a isso, ao que vieram para realizar nesse mundo. Partindo desse entendimento, nós que já estamos no mercado, temos que aprender a lidar com quem está chegando. Porque em tudo tem prós e contras. Essa geração mais nova, eu tenho uma filha de 17 anos, então eu convivo com isso dentro da minha casa. Ela está agora se preparando para iniciar uma faculdade, para logo em seguida entrar no mercado de trabalho. Eu tenho uma mais nova de 8 que já nasceu nessa tecnologia super acelerada e super integrada na vida. E o que eu vejo é que, sim, é uma equipe que é mais acelerada, que é mais imediatista, que está se posicionando de forma diferente no mundo dos negócios, no mundo profissional. Por outro lado, tem muitas vantagens. É um profissional que tem muita facilidade de adquirir informação. É um profissional que está, aos poucos, transformando os valores. Então, você vê que a gente já tem pesquisas consistentes falando sobre a redução do consumo de bebidas alcoólicas, da vida noturna, a prática do bem-estar, da atividade esportiva. Então, tudo isso é bom e também está nessa mesma geração. Então, enquanto líder, enquanto mentor, isso é o que eu faço no meu dia a dia. É olhar para um ser humano e tentar enxergar nele talvez aquilo que nem ele viu ainda de potencial e ajudá-lo a fazer essa jornada. E o que eu tenho visto, profissionais mais experientes, menos, mais especialistas, mais generalistas, em todo o ambiente, sempre tem gente muito boa, talentosa e que quer, e tem os que preferem ficar ali na média, ou até, se a gente quiser trazer uma palavra um pouco mais dura, na mediocridade, que é aquele que está ali escolhendo fazer o mais ou menos. Sempre existiu e sempre vai ter. Então, eu acho que o desafio é mais nosso, que já está no mercado de trabalho, porque se a gente acerta a mão com essa turma que vem aí, a chance de criar negócios, escalar negócios, desenvolver iniciativas dentro da própria empresa, usando essa dinâmica, a própria tecnologia, são possibilidades, assim, maravilhosas. Perfeito. Henrique, hoje na Ágil Contabilidade nós temos um time muito talentoso. E a gente tem estrutura para segurar esse time, tanto para captar, né, para atrair esses talentos, como para manter esses talentos na casa. Só que como é que uma pessoa que tem um negócio pequeno ainda, uma estrutura menor, ele vai conseguir também fazer isso? Uma empresa, por exemplo, que tem um faturamento baixo ainda, iniciando. Como é que ele poderia fazer isso para captar, atrair talentos? Compartilho perfeitamente com você de tudo que você falou aí. Realmente, questão de atrair e manter esses talentos dentro da casa, principalmente o pessoal mais jovem. Se a gente sabe lidar com essa turma, a coisa voa.
Verdade é essa. Mas como é que uma empresa pequena que realmente está iniciando com a estrutura menor, ele vai conseguir fazer isso? Você tem uma ideia do que a gente poderia fazer e dizer isso para o pessoal de casa? Eu tenho. Isso está no cerne do que eu acredito sobre empresa. Primeiro que, para mim, a empresa tem que ser vista exatamente como o nome dela, que a parte contábil dá, que é a pessoa jurídica. Nós não somos pessoas físicas, a empresa é uma pessoa, é um ser vivo, articulado, com vontade própria, com órgãos, com células. Cultura. Com a necessidade de ter um propósito claro, de ter valores muito bem definidos e de saber onde quer chegar. Então, o pequeno empresário, ele tem uma característica onde, na fase inicial do negócio, ele e a empresa são a mesma coisa. Então, pessoa física e pessoa jurídica se misturam. E assim tem que ser. Não há problema nenhum nisso. A gente não pode exigir que uma pessoa que tem uma cigarreira, às vezes ele e a esposa, ou ele e um filho, que ele tenha toda uma estrutura funcional, distribuição de papéis, processos estruturados. Ele não vai ter. Aliás, ele não pode ter. Porque senão ele vai ser grande antes do tempo e vai engessar o que tem que ser flexível para crescer. Por outro lado, esta mistura da pessoa física com a pessoa jurídica traz, nesse momento, a grande oportunidade dele identificar e marcar posição de quem ele vai ser como pessoa jurídica. Esse é o momento dele olhar para si e identificar o que eu vim fazer nesse mundo. O que é que Deus, na sua perfeita criação, colocou dentro de mim para eu impactar positivamente o mundo. Feito isso com você, pessoa física, que todo profissional pode e deve fazer, mesmo que trabalhe para uma empresa. Não precisa nem ser empreendedor. Todo profissional tem que fazer essa jornada. Se não fez, comece com urgência. Mas o empresário, mais ainda. Por quê? Porque à medida que a empresa for crescendo, ele vai trazer outras pessoas para cumprir esse mesmo propósito. E se ele não sabe quem ele é, no que ele acredita e onde ele quer chegar, como é que ele vai influenciar pessoas? Como é que ele vai atrair talentos? Como é que ele vai se diferenciar no mercado? Como é que ele vai crescer? Para onde? Recentemente eu fui chamado por uma empresa que me contratou, já veio com a pedida direta. Eu quero que você treine a minha equipe de líderes. Aí eu falei, muito bem, não trabalho assim não. Mas você não dá treinamento? Dou. E mentoria também. Então eu quero. Eu falei, mas primeiro a gente tem que conversar. Você quer treinar para quê? Para chegar aonde? Quem é essa empresa? No que ela acredita? Eita, não sei. Então primeiro vamos descobrir. Fizemos esse trabalho simples, estava falando para vocês nos bastidores, ferramentas simples da gestão que dão muito resultado. Quem essa empresa é, no que ela acredita e onde quer chegar, só fizemos isso. Aí eu falei, agora a gente pode treinar a tua equipe. E o trabalho tem sido um verdadeiro sucesso. Lideranças ganhando potencial, entregando mais resultado, aumentando performance e influenciando outros a fazer esse caminho. Então, voltando ao cerne da questão, eu disse que era complexo de responder. Primeiro, o empresário tem que olhar para ele, enquanto ele é pequeno, e estruturar toda a empresa baseada no que ele acredita. Ser fiel aos valores, aos princípios, aos objetivos, ao sonho dele. E aí, naturalmente, a parte técnica, a tecnologia, as ferramentas de administração evoluíram muito. São mais fáceis de serem implantadas. Esse não é o mistério hoje dos negócios. O mistério está falta de propósito, ganância. Eu quero ter um negócio para quê? Só para ganhar dinheiro e ficar rico. Não vai. Não vai funcionar. Porque não é assim. Quando passar a primeira chuva, o primeiro sol, o primeiro vento, a primeira crise, você desiste.
Porque ser empresário no nosso país, no nosso estado, tem que ser muito forte. Tem que ser muito convicto do que quer. E se você não aproveita enquanto é pequeno, quando for grande, se for, você não consegue se sustentar. E aí, cara? Respira aí, cara. Tô respirando né? aqui depois dessa daí. Deu uma aula aqui. Deu Vou começar aula, a trazer cara. meu caderno aqui. Eu tenho aprendido Mas tanta é isso, coisa. isso dá pra gente, né? Em geral, é A Amanda tá cultura, lutando né? ali. Pô. A geração da... empresarial. Criar a sua... Quer dizer, você já realmente nasceu com uma cultura bacana desde muito cedo. Quando eu falo, só em cima dessa sua fala, é muito importante, porque, inclusive, para ajudar as pessoas a entender na prática como é que funciona. Alguns termos da gestão ficaram muito queimados, porque a administração ela é uma ciência relativamente nova, se você for comparar, por exemplo, com a medicina. Mas nos últimos anos ela vem progredindo muito. A tecnologia ajudou muito a administração a evoluir. Nesse período de desenvolvimento, alguns termos, como liderança, por exemplo, como estratégia, eles ficaram muito confusos. Porque todo mundo só falava de liderança, depois todo mundo só falava de estratégia. Aí depois abandonaram a estratégia, agora vamos falar só de execução. De 10, 15 anos para cá, essas ferramentas, que é como eu chamo, porque por foco na utilidade e no resultado, elas foram ganhando maturidade. Então, até para orientar as pessoas, talvez um pequeno empresário ou um grande empresário esteja nos assistindo e a gente possa contribuir para a vida deles. O que é cultura organizacional? É a estratégia que você coloca no papel, o papel que aceita tudo. A minha missão vai ser essa. Os meus valores são esses. Isso é estratégia. A cultura é o que você e o seu time está fazendo na prática, no dia a dia. Como as pessoas dentro da organização se comportam para valer. Especialmente quando não tem ninguém vendo. Isso é cultura. O resto é conversa fiada. O resto é ideologia, é romantismo, pode dar qualquer outro nome. Mas como é que o teu colaborador está se comportando na real, quando não tem ninguém vendo? Será que ele defende o propósito da empresa? Será que ele tem posturas que são compatíveis? Se sim ou se não, o que é feito é a cultura real, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Cultura já tem, né? Saber se é uma cultura boa ou ruim, né? Esse comportamento é a cultura. Sim. Muitas vezes eu me deparo com isso. Muitas vezes a gente inicia projetos de mentoria pelo empreendedor, para depois chegar nos líderes, colaboradores chaves e potenciais talentos. E muitas vezes a dor do empreendedor ele é um cara arretado, com uma identidade forte, com princípios e valores muito bacanas e compatíveis com o negócio, mas ele não conseguiu traduzir isso na prática. Aí a equipe dele, por trás, se comporta de outra forma. Então, a gente primeiro tem que entender aqui e depois ir desconstruindo algumas práticas e implementando práticas novas que sejam compatíveis com aquilo que ele acredita. Porque foi aquilo que originalmente tirou ele de ser um profissional ou um colaborador numa empresa e constituir uma empresa e trazer outras pessoas para viver esse sonho. Mas aos poucos, conforme a empresa foi crescendo, a coisa saiu de controle. E agora as pessoas não agem mais com aquela fórmula que fez ele ter sucesso, que faz ele ter firmeza de propósito. Então, cultura é como as pessoas estão se comportando na prática, na real. Você tocou num ponto que é a questão do propósito. Eu acho que é o mais difícil das pessoas saberem de fato o que elas vieram fazer. Porque eu vejo as pessoas perdidas em relação ao qual é o propósito delas de vida. Que aí vai culminar também no que elas vão exercer de atividade profissional. Porque não se limita... o propósito não se limita à profissão. Eu sou engenheiro. Não, você não é engenheiro, você está engenheiro. Porque no momento que acabou... É o CREA, né? Acho que é o CREA.
acabou o CREA, então como é que você deixou de ser alguma coisa que você era? Então, de fato você encontrar o seu propósito, para você poder caminhar na sua empresa. Como que você ajuda as pessoas a encontrarem de fato o seu propósito? Porque eu vejo muitas pessoas perdidas e não saberem de fato qual é o propósito delas. Às vezes parece não ser tão fácil fazer isso, né? Muita gente tem muita dificuldade nisso. Na real, assim, eu acho que o propósito a gente vai construindo ao longo da vida, quando a gente vai percebendo algumas coisas, nossas habilidades, como a gente consegue influenciar outras pessoas, a gente consegue... vai aprendendo, né, no caminhar. Mas como que você faz com que as pessoas cheguem até isso? Porque, querendo ou não, nessa parte de gestão e consultoria e mentoria que você faz. A forma que eu acredito, a gente precisa fazer essa jornada saindo um pouquinho do campo profissional. Perfeito. Nós temos que entrar no campo pessoal. E o caminho é justamente o autoconhecimento. Então, eu trago o que carrego das minhas experiências de vida, da minha formação cultural, até da minha religiosidade e do que acredito mesmo. Então, eu parto do princípio de que cada pessoa realmente tem um propósito nesse mundo. Foi constituído, se você for prestar atenção, Luiz e Jobson, tudo em nós, em todos que estão nessa sala, tudo 100% é diferente. Não tem nada no teu corpo e na tua história que é igual. Cada palavra que eu estou dizendo hoje, que estou ouvindo de vocês, entra no ouvido de cada pessoa fisicamente, de forma diferente. E eu acredito que isso tem a ver com o nosso propósito na vida. Então, você foi constituído com habilidades específicas, com uma formação física, intelectual, um modo de perceber o mundo, você também e eu. Quando a gente soma isso às experiências vividas, de onde você veio, quem você encontrou, o que você estudou, se você aprendeu um instrumento musical, se você teve uma dor na sua vida, um trauma, uma decepção, tudo isso vai gerando em você um ser único, que não está aqui em vão. Então, quando eu vou identificar propósito, ajudar as pessoas, a gente parte para o autoconhecimento. Eu não trabalho de uma forma romântica e subjetiva. Até quando a gente entra nesses temas, nós temos o objetivo de gerar profissionais mais produtivos, gerar profissionais que contribuem mais para o sucesso das empresas, que entregam mais resultado. Mas sim, a gente tem que passar sobre o autoconhecimento, porque eu acredito que quanto mais você se encontra com o teu propósito, melhor você vive, melhor você faz qualquer atividade da sua vida. Se você não conhece a si mesmo, você não se ama. Se você não está bem com você mesmo, como é que você vai impactar a vida do outro? Na vida pessoal ou profissional. Então, a gente começa a fazer alguns exercícios, a praticar, a dedicar tempo e atenção a uma área que, infelizmente, poucas pessoas tiveram oportunidade de desenvolver na infância e na adolescência. Felizmente, a gente tem uma estrutura, em geral, familiar, que não está preparada para isso. Nas escolas também não. E a gente chega na vida adulta muito carentes de saber quem somos e o que viemos fazer nesse mundo. Como é que eu funciono sob pressão? Como é que eu funciono estimulado? A gente estava falando da corrida, né? A corrida traz isso para a gente. Porque ela obriga você a descobrir quem você é. É só mental, eu sempre falo. É muito só mental. mental a corrida. Não é muito. Ela vai o tempo todinho tentando te destruir. Se você não tem um mínimo de entendimento sobre quem você é, você para. Porque o corpo fala, o que é que você está fazendo? Para que você está fazendo isso? Se não tem nenhuma necessidade. Aí você vai trabalhando tua história, teus objetivos, tuas competências. E o que aparentemente não faz nenhum sentido, passa a fazer. Porque quanto mais a gente se encontra com o nosso propósito, com as nossas habilidades, mais a gente consegue impactar o mundo. E, na minha visão, essa é a única forma de ser feliz. É quando você faz algo de bom na vida do outro. O retorno que a gente tem
é essa sensação de felicidade. Quem já teve a oportunidade de fazer alguma ação de caridade, né? Participar de uma ação, de um evento, pode perguntar para as pessoas, saindo de, sei lá, foi num asilo de idosos, passar um dia conversando com os idosos que ali estão. Pode perguntar para um por um que está saindo, você acha que você deu mais ou ganhou mais? Eles vão dizer, eu ganhei mais. Como pode? Como pode? Se você foi dar e você recebeu mais. Esse é o sentimento que a gente tem. Quando a gente se doa pelo outro e a gente recebe muito mais. Mas no campo profissional, esse se doar requer que você identifique suas habilidades. Onde é que eu funciono melhor? Onde é que eu contribuo mais? Onde é que eu consigo realmente fazer a diferença numa empresa? Porque aí você tem esse mesmo retorno, essa mesma sensação de felicidade. Isso ficou muito claro no canal, acredita? No canal Contador Sincero. Eu tenho uma postura, desde o início que a gente começou a produzir conteúdo lá, de, vamos trabalhar aqui para ter mais visualizações, trabalhar aqui para ter mais inscritos. E aí teve uma virada de chave, um momento que exatamente isso que você está falando. Que, cara, a partir de agora vamos nos preocupar só com como é que a gente vai ajudar a pessoa que está assistindo. Com informação, não teria outra forma. Quando a gente fez isso, Luiz, foi impressionante que o negócio decolou. A virada de chave foi isso aí. A partir de agora, a pergunta principal é como é que a gente vai ajudar a pessoa que está assistindo. Aí hoje está com mais de 50 mil inscritos. Fantástico. Já teve alguma vez que você, ao iniciar essa questão do autoconhecimento, ele esbarrou com o propósito que a pessoa achou que tinha dentro da empresa dela, teve que falar assim, putz, realmente não dá pra eu continuar fazendo esse negócio, eu vou ter que fazer esse, porque realmente é meu propósito. Já teve alguma vez que teve que desconstruir essa empresa da pessoa, ela construir outra por conta do autoconhecimento dela? Já aconteceu tanto com o empresário quanto com o colaborador dentro da empresa, embora não seja a nossa intenção. Porque quando a gente entra num trabalho empresarial, o objetivo é fazer a empresa entregar mais resultado. Mas muitas vezes, o próprio empresário, por ter iniciado um negócio sem antes olhar para propósito, estratégia, cultura, às vezes ele está lá na frente e está desgostoso. E muitas vezes empresários bem-sucedidos, ganhando bem, com uma qualidade de vida muito boa, respeitado com sucesso, mas não tem a satisfação plena. E aí ele tem que fazer mudanças. E também já aconteceu algumas vezes do colaborador começar a se desenvolver na empresa e pelos motivos mais variados, ele perceber que ali não é o lugar dele. Às vezes até por falha da própria gestão da empresa, que não olhou para os seus talentos. Toda empresa fala que quer ter pessoas talentosas, que quer pessoas que entreguem mais, mas essas pessoas precisam de um pouco de atenção. Elas precisam de campo para crescimento. Essas pessoas não são fáceis de serem lideradas. Muitas vezes são inquietas, são propositivas, até indisciplinadas às vezes. Eu acho que a questão é realmente uma conversa para saber onde você é melhor. Não adianta você querer botar o goleiro lá no ataque, porque não vai ser o melhor dele. Não vai ser no gol. E muitas vezes a empresa tem que mexer na sua estrutura, criar frentes novas de trabalho, se abrir para inovação, porque você tem pessoas ali que são capazes de romper fronteiras. E pasmem, na minha trajetória eu já tive a oportunidade de entrar em mais de 200 empresas fazendo consultoria. Desde trabalhos extremamente técnicos, que foi por onde eu comecei, até a forma que eu trabalho hoje, que é muito mais dinâmico, né? Muito mais direto. Mas eu já vi em praticamente todas as empresas que eu passei, tinha talento lá dentro. Recentemente eu fiz um trabalho, a gente estava desenvolvendo uma área da empresa, fazendo uma transição de liderança. O trabalho era só esse, era um trabalho de 3 meses. Tiraram um gerente que já estava de saída e adaptar um novo gerente. Aparentemente simples, eu já conhecia a empresa, já tinha feito consultoria lá anos atrás,
os gestores já me conheciam. Então, aparentemente simples o trabalho. A gente começou a desenvolver e eu comecei a identificar oportunidades de ir além. Nessa empresa, a gente encontrou uma jovem que era menor aprendiz. E eu apontei para a diretoria. Tá um talento aí. Você não quer, não? Quero. Ela saiu. Aí teve uma vaga, ela se candidatou a uma vaga que não tinha qualificação para a vaga. Eu falei, ô menina corajosa. Não preenche nem os requisitos básicos da vaga. Ela tinha que ter uma formação tal, uma habilitação tal. Ela não tinha. Eu falei, aí é a prova. É o que eu estava falando do indisciplinado, do audacioso. Quando eu chamei ela para conversar, eu falei, não, mas mesmo assim eu quero, porque eu quero crescer. Eu falei, então você vai. E ela cresceu na empresa. Em menos de um ano, ela saiu de menor aprendiz para supervisora do setor. Foi galgando, você entregava, orientava, ela colhia, se dedicava, dava resultado. E quem é que vai crescer na empresa? Não é essa pessoa, não? Você dá, ela se esforça, entrega. Você dá mais responsabilidade, se ela não sabe, ela aprende, ela entrega. E quantas pessoas assim estão se perdendo dentro das empresas? Infelizmente, não é a maioria dentro das empresas. Infelizmente. Mas toda empresa tem gente boa. Acredito que o empresário ele tem que ter, tem que trabalhar justamente essa habilidade, né? De conseguir enxergar isso, né? Que às vezes vai passar despercebido ali, e aí você perdeu um grande talento. Hoje a nossa maior vendedora da Ágil, eu encontrei ela dentro da igreja, uma colega minha da igreja. Caramba, sempre que tinha qualquer evento, Henrique, ela de cada 20 patrocinadores que a gente conseguia, né, para ajudar, apoiadores para ajudar nos eventos, esses eventos de final de semana, sempre, tipo, 18 ela que conseguia. Rapaz, essa vai trabalhar comigo. E realmente, ela trabalhava numa farmácia, trabalhava numa farmácia, era atendente de farmácia. E aí hoje é quem mais traz resultados pra gente aí da área de contabilidade dela. Tem um vídeo do Jorge Paulo Lemann que ele fala exatamente quanto essa vontade da pessoa querer crescer. Se eu não me engano, acho que o nome do termo acho que é grit, alguma coisa assim, que é imensurável, né? Às vezes a pessoa não tem a habilidade ali técnica, que nem você comentou, mas ela tem tanta vontade que ela consegue superar 100 pessoas que têm todos os requisitos que ela não tem. Só que ela consegue ir muito mais rápido pelo que ela quer buscar. Se eu não me engano, essa é uma ferramenta de gestão GRIT, GRIT, que ela fala sobre uma sistemática de desenvolvimento contínuo da pessoa, aprendizado contínuo. Tem um livro que fala sobre esse mesmo tema e ele chama Garra. Sim. É a mesma metodologia. E é exatamente o que você está falando. Porque quem se determina a crescer, cresce. Cresce. Se a empresa criar as condições para ele prosperar ali dentro, maravilha, é o melhor dos cenários. É para isso que a gente trabalha. Que a gente vai desenvolvendo as pessoas e conscientizando a empresa. Para que a pessoa prospere ali dentro. Mas se a empresa se fechar para isso, a pessoa vai crescer para fora. Eu não fico muito feliz com isso, porque eu trabalho desenvolvendo empresas e pessoas. Para mim, eu preferiria que aquele profissional que vem crescendo, se desenvolvendo, que ele prosperasse ali dentro, impulsionasse aquele negócio. Mas é um caminho sem volta. Quando você se determina a crescer, a dar o seu melhor, a evoluir, a estudar, não tem saída. Olha, eu fiz um trabalho numa empresa muito bacana aqui de Natal, referência nacional, e eles trabalham com vendas. Né? A maior parte das suas vendas na internet. E lá a gente fez um trabalho com os vendedores. Eles já tinham uma performance de venda muito boa, mas eles queriam desenvolver os líderes de venda. Lá nós identificamos um vendedor que estava sendo mal avaliado. Por quê? Porque era indisciplinado. Vendia até o que não podia ser vendido. Ia trabalhando e o cliente, não, mas eu queria comprar esse produto, mas se eu tivesse uma sacola assim, ele falou, eu tenho a sacola. E não tinha. Mas ele vendia sem ter. E ia na fábrica e dizia, olha, eu preciso também da sacola personalizada. E assim, assim, assado. Aí agora também precisa da camisa. E isso chegou para mim como um problema. Eu falei, gente, vocês não estão vendo, não.
Esse cara está abrindo novos segmentos dentro da empresa. Vocês deveriam era arrancar carteira de cliente de outro que não está performando e entregar para ele. Henrique, de onde você tirou isso? Do meu livro de gestão, a Bíblia. Você sabia, jovens, que meu livro de gestão é a Bíblia? Fantástico. Está tudo lá. Parábola dos talentos. Se eu lhe dei um dom e você não age de acordo com ele, até o que eu lhe dei eu arranco e dou ao outro, que foi fiel aos seus talentos. Está lá. E por que a gente não faz isso no mundo dos negócios? A pessoa não tem mérito? Esse vendedor lá tinha mérito. Por que ele não estava lá para vender? Ele estava vendendo. Ok, tem que respeitar as regras da empresa, os processos, as dinâmicas. Pelo amor de Deus, eu não sou contra isso, até porque eu trabalho com isso. Senão a gente cria um estado de desordem. Mas a gente está aqui hoje falando sobre como muitas vezes a gente tem aceleradores do patrimônio da empresa, dentro da empresa, e que muitas vezes não tem espaço, muitas vezes não são estimulados ou sequer são identificados. Porque muitas vezes a própria pessoa não sabe que tem aquele potencial. Você imagina o seguinte, uma pessoa nasceu com um super dom para música, para tocar piano, mas nunca foi apresentado a um piano. Que músico ele vai ser? Nenhum. Mas ele tem o talento, mas ele não sabe. Então, se eu não estimulo, se eu não desafio, se eu não interajo com aquela pessoa, se eu não explico para ela esse universo, que ela não está fadada a ser medíocre. Nós vivemos numa situação apaixonada por Natal. E eu fui várias vezes para dentro do sertão, conhecer o povo. Várias e várias vezes, em ações sociais, por iniciativa própria, para ver de onde é a origem desse povo. Porque muitos dos nossos empresários vêm do interior, com uma cultura riquíssima. Mas muito das pessoas que trabalham nas empresas acham que não tem direito de vencer. Isso é no mundo todo, não é só aqui não. Estou dizendo daqui porque é onde eu convivo, minha carreira toda aqui. Eu só sei fazer gestão aqui, só atuei em empresas aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. A grande maioria. E às vezes a gente só tem que dizer para ela o seguinte: você é obra de Deus, meu filho. Você nasceu para brilhar. Quem disse? Quem disse que você não pode? Quem foi que lhe falou? E muitas vezes, muitas pessoas falaram para ela: não deixe disso, menino. Cá na real, olha de onde você vem, estudou em escola não sei o quê, vem de família não sei o que lá. E o que é que tem a ver? Muitas vezes a gente convida as pessoas a romper barreiras, a quebrar ciclos, a fazer diferente. Quantas histórias bonitas a gente tem de empresários aqui no nosso que saíram do nada e são super respeitados no Brasil. Nós temos várias empresas na nossa cidade que são referência nacional, de pessoas que simplesmente acreditaram em si. E aí foram fazer essa jornada que não é nada fácil. Se fosse fácil e simples, todo mundo fazia. Mas eu tenho visto, inclusive, não sou exemplo nem professor disso, estou no mesmo caminho, tentando cada vez mais me aprofundar no meu propósito e conseguir aplicar, fazer a diferença, utilizar e impactar as pessoas. Eu estou nesse mesmo caminho. Mas eu já consegui ver que é plenamente possível. Plenamente possível. Henrique, existe alguma metodologia ou método para o empresário ele não ter essa ponto cego? Às vezes é um ponto cego. Realmente tem uma pessoa ali que é muito boa e o empresário não está enxergando, aí vem alguém de fora e vê isso. Existe alguma metodologia, alguma estratégia ou só o desenvolvimento mesmo pessoal do proprietário, do gestor? Não, vai para além do desenvolvimento individual do gestor e da pessoa. É fundamental que a empresa se organize, que ela tenha clareza na sua estratégia, como já falei, para transformar em cultura, mas na sua estratégia para também modelar a operação. Então, conforme o que ele acredita e onde ele quer chegar, ele vai distribuir as funções, por exemplo, da empresa. E quando a gente distribui funções numa ferramenta que se chama estrutura organizacional, que é o famoso organograma com o manual de funções,
A gente tem que ter o entendimento de organizar essas funções balanceando natureza das atividades, volume e complexidade. A partir daí, eu consigo perceber o perfil das pessoas que eu preciso em cada função. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa que é pragmática, que é metódica, que precisa de foco absoluto para trabalhar, que adora padrão, eu não posso colocar esse cara numa atividade de vendas, por exemplo. Porque não tem nada a ver com o perfil dele. Esse cara, ele tem que estar no contábil, ele tem que estar no departamento pessoal, ele tem que estar no financeiro, numa controladoria, atividades que são pragmáticas. Então, ali eu aumento uma chance da natureza dele sobressair, da habilidade natural dele sobressair. Se eu tenho um outro colaborador que é extremamente comunicativo, carismático e dinâmico e coloco ele num departamento pessoal, esse cara vai entrar em depressão. Ele não consegue. Eu tenho que colocar ele numa atividade de criação, numa atividade de vendas, numa atividade de marketing, de atendimento, de eventos, para que essa habilidade dele aflore. Então, a estrutura funcional da empresa, ela é determinante para o empresário ter clareza de onde ele quer, onde ele precisa de determinados perfis e conseguir olhar para as pessoas dentro e fora da empresa e colocar, como o Jim Collins, na sua linha de estudo muito consistente, ele fala de você ter as pessoas certas no lugar certo. Tá? Isso eu não sei, o lugar certo. O que é cada lugar? Como eu vou saber que determinada pessoa tem que estar ali ou não? A gente vê em processos seletivos, as empresas têm dificuldade de definir o perfil. Eu não sei, preciso de ajuda. Tudo bem, a gente ajuda, mas não deveria. Você deveria ter clareza sobre isso. Então, a estruturação da empresa, partindo da estratégia, com organograma, funções, depois processos mais claros de trabalho, padrões de trabalho, tudo isso ajuda, não atrapalha. Tá? Então, a empresa, ela precisa se organizar, ela precisa se profissionalizar para que ela seja um ambiente adequado para que as pessoas entreguem resultado. E aí os talentos, eles aparecem com maior facilidade. Até mesmo para atrair talentos. Quanto mais organizada e estruturada for a empresa, mais clareza ela vai ter para quem está fora. Eu falo, opa, eu quero ir para ali. Ali é um terreno fértil para mim. Ali eu vou ter condições de desempenhar meu trabalho e de me desenvolver e ir crescendo, entregando resultado, etc. Então, a estruturação da empresa é fundamental. Assim como expulsa também os errados, né? Expulsa. Quanto mais clareza do que a empresa tem, em trabalhos já de identidade estratégica, eu sempre falo para o empresário, olha, vocês vão começar a ver 2 comportamentos acontecerem com mais evidência. Comportamento número 1, o profissional que quer vencer, que está engajado na empresa, ele vai aflorar. Ele vai brilhar mais. Porque o que ele vai perceber? Opa, chegou o meu momento. A empresa agora está se desenvolvendo, tem clareza onde quer chegar. Então, agora, o meu trabalho vai aparecer. Então, isso acontece. E o contrário também. Aquele que estava ali só para ganhar o salário no final do mês, para ninguém encher o saco dele, me deixe quieto no meu canto, eu sempre fiz assim. Esse começa a conflitar ou a perder motivação. E acaba saindo da empresa, inevitavelmente. Porque ele vê, poxa, o que eu estava aqui tranquilo, sem ninguém me incomodar, agora eu vou ser muito incomodado. Porque a empresa está trazendo clareza de onde ela quer chegar. Então, se você não está disposto a fazer força para a direção da empresa, remar junto para a direção que a empresa determinou ir, você vai ficar desconfortável. Então, isso aí aparece muito, muito, muito. É o filtro, né? Que é feito. Vai não fazer tem jeito. joio do trigo. E de fato, assim, as pessoas são, como você falou, o acelerador para que a empresa cresça patrimonialmente e tenha mais oportunidades também.
para as outras pessoas também que vão chegar, ou até mesmo para despertar o melhor que tem dentro delas. Como que você enxerga? Hoje você é um praticante aí de esporte, que até então você não estava nesse ritmo. Qual a importância do esporte para as pessoas performarem bem dentro da empresa? Se me permite, vou responder de uma forma um pouquinho mais ampla, mas não demorada. Essa pergunta não precisa que eu me demore muito. Tem uma coisa super básica. Quando eu falei para vocês assim que eu acredito em princípios até simples, que quase todo mundo conhece. Um deles é o que eu vou falar agora. Equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Tá vendo, cara? Eu falo disso aí. Corpo, mente e espírito. Então, onde é que entra o esporte? Esse é o mega Em você disciplinado. colocar o seu corpo em equilíbrio. Atividade física, alimentação, sono e água, básico. Se você ajustar isso daí, eu não fazia atividade, comece. Mas eu só começo devagar. Eu corri 21 quilômetros, graças a Deus, realizei um sonho, agora na Meia do Sol. Quando eu comecei, eu não corria um. Bem. Então, você começa a cuidar do seu corpo. Por quê? Porque você precisa dele para fazer tudo. Você não trabalha bem, você não se relaciona bem, você não está de bom humor, se você não tiver com o corpo saudável. E também não pode esquecer do outro pilar, que é a parte espiritual. Eu não estou falando de religião. Não estou falando de religião, mas é de conexão, é de oração, é de gratidão, é de doação. É ter atitudes de caridade e de generosidade. É você fazer um gesto pelo outro. É você agradecer pela sua vida, pelo que você já... Só de estar vivo a gente já tem que agradecer, né? Acordei, respirei, obrigado, Senhor. Legal. Né? Então, corpo e espírito. Botou em equilíbrio, você já está dizendo o seguinte: agora pode botar o pé no acelerador. Porque quando você for ler um livro, ele faz mais sentido. Quando você for entrar num curso, e mesmo que o cenário ali seja adverso, estou falando isso para uma colaboradora sua agora, que eu conheci hoje e gostei muito dela. Eu estou num ambiente, mas a faculdade é meio conturbada e tudo. Eu estava conversando isso para ela. Faça a tua jornada. Não olhe de lado. Foque no que você tem para ir lá, extrair. Deixe de lado as ideologias, os valores que não combinam com o seu, mas vai lá e arranque o que você tem que arrancar. Como é que a pessoa faz isso se ela não estiver bem com ela mesma, saudável, e não tiver consciência, uma fé jamais fortalecida, um estado de gratidão? Não consegue. Então, a gente tem que buscar equilíbrio. Corpo, espírito e mente. Cuidando disso daí e também com leveza. Não precisa de estresse nenhum. Você vai fazendo. Mas hoje... eu não tenho nenhuma prática religiosa. Procure. Mas eu gosto da igreja. Então, vá. Veja, se encontre, leia, reflita, pegue uma música decente, medite sobre aquilo. Converse com uma pessoa de mais idade, que já viveu mais do que você. Absorva aquilo. Mas eu não gosto de comer salada. Comece a comer menos. Comece a fazer, vá fazendo, porque é igualzinho uma engrenagem. Daqui a pouco um está impulsionando o outro. Jobson estava contando. Terminei 5 quilômetros, fiquei super feliz. Daqui a pouco você está fazendo 10. Inclusive vou para a sua corrida de 10. Tem data marcada. Já foi anunciado, 20 Você de vai ver dezembro, que daqui a Jobs Run. pouco, quando eu comecei a falar Vocês assim, vão aqui 21 também, quilômetros, correr. Vamos fazer passar a listinha, vamos fazer uma lista, 2 horas correndo, era impossível. Eu não achava que era impossível, não. Era impossível. Inclusive, Henrique, o meu primeiro 5K foi enganado, meu amigo. Fiz sem querer. Sem querer não, eu queria, na verdade, mas... eu fui para uma corrida beneficente, né? Dia das Crianças, e lá, olhando o relógio, deixei nas milhas em vez de quilômetros. O sonho era 5, aí Era 5. o realizado foi foi 2. Eu corria 3 quilômetros já tava correndo 3. Eu queria chegar nos 5. E aí, nas milhas, o pessoal correu e voltou e disse, foi até determinado canto, mas deu 8 quilômetros. Ué, eu cheguei quase lá, eu só fiz 3. Agora, foi a cara, tá em milhas. Eu tinha corrido 5 ponto alguma coisa. Eu acho que a corrida, ela desperta uma... Mas também por causa do ambiente. Talvez eu nem tivesse lá se eu não tivesse num ambiente desse, né? Que o pessoal convidou justamente. Verdade. Uma coisa beneficente, não tinha nenhum interesse mesmo de corrida, de vencer, nada disso. Era só correr
e fazer a doação. Mas foi um dos dias mais felizes da minha vida, inclusive. Eu acho que o esporte, ele molda caráter. Porque, cara, você desenvolve disciplina, resiliência, resistência. Tanta coisa ali embutida ali que quando você vai ali pro game ali de trabalhar, você é muito mais forte. Inclusive, tem uma empresa em São Paulo que ela, quando vai contratar CEOs, a primeira coisa que ela quer saber é qual atividade física que aquela pessoa faz. E se o cara ele é um triatleta, então ele tem mais poder ainda para conseguir aquela vaga. Porque tanto de habilidade que ele vai ter ali para poder performar ali dentro daquela empresa, que é surreal, pô. E isso, acho que cada vez mais é mais forte. Sem dúvida. Na gente. Eu vejo a gente tá falando de correr na via costeira. Quando passa ali da polícia, que tem a subidinha ali. Cara, na hora que você tá na subida, você... Cacete, mano. Você tá ali, você, eu quero terminar essa subida. Na hora que você termina a subida, você terminou. Aí você começa a respirar, é só mental daqui pra frente. Você vai... Na hora que você vai naquela parte ali onde tem aquela construção abandonada, que é aberto, que vem aquele vento rasgando. Caramba, ali você também, é só mental. Eu tenho que terminar aqui. Quando você termina, você fala, agora é só continuar. Aí você vai continuando, que você termina, você... Caramba, terminei, que sensação boa. E todas as vezes que você faz alguma atividade física, não tem nenhuma vez que você se arrepende. Já percebeu? Sim, com certeza. Quanto isso é importante para nós, para que você performe bem. E por isso que o Jobs vai fazer 10K dia 20 de dezembro. Tem a Jobs Run, que a gente vai deixar aqui o link abaixo para você comprar seu ingresso. E já deve ter umas 100 pessoas aí inscritas. Ainda tem vaga, hein? Tá vendo, Jobs? Já anunciei já, cara. Vagas limitadas. Todos os episódios eu tô comprometendo você, já percebeu? Se fosse só você, meu amigo. O cara do Corrida no Ar, não, Natal Corridas, você vai anunciar isso Natal lá. Corridas. Cara, olha quantas pessoas. Natal Corridas, a Gabi da Matersol, Henrique aqui também, que é corredor, Lenilson, Amanda. Olha, o negócio vai ser pancada. Vai ficar pra história de Natal e vai ser todo ano isso aí, viu? Você prepare, você virou corredor sem querer. É a data que eu... Oi? Eu ou o Jobs? Dia 20 de dezembro nós temos a Jobs Run. Já temos 100 pessoas inscritas. Se você quer participar, clica aqui no link abaixo que você vai garantir a sua camisetinha, o seu boné e a sua garrafinha pra você correr junto com o Jobs aqui, ó. 10K, vamos junto. O melhor kit de corrida do ano vai ser o seu, Jobs. Vou ganhar pra PagVendas, Nordestão. Ou seja, eu já monetizei, cara. Você queria que a galera conhecesse de graça. Eu já tô vendendo o kit aqui. Mas vão chegar os patrocinadores aí querendo agora Meu amigo. entrar com a marca na garrafinha aí e tudo mais. Diz que a gente tem que se a gente quer se compromete publicamente que a coisa funciona, né? Aí não tem mais o que fazer. Não tem mais como voltar atrás. Exatamente. Verdade. E estamos chegando nos finalmente aqui, né, cara? Então temos aquelas perguntas aqui pra gente poder fazer aquele fechamento que eu vou deixar hoje você fazer, que sempre sou eu que faço. Então hoje você faz. Gosta muito, né? Mas hoje vai você, cara. Vamos lá. Henrique, meu amigo. Como é que você sempre fala? Nossa vida é um filme, né? Nossa vida é um filme. Tem aqueles momentos mais felizes, momentos mais tristes. Nessa situação aí, que a sua vida é um filme, qual foi o momento, qual foi o quadro mais triste que aconteceu na sua vida? Eita. Toda hora quando a gente fala isso, pensa, Calma, pô, respira. Termina. Você ia falar o que acontecia. Diz, pô, fazer um podcast tão legal pra ter um momento triste no final, mas vamos lá que tem um sentido. Eu não amadureci mais rápido do que o tempo normal à toa. Eu tive uma infância e adolescência bem desafiadora, com desafios familiares, desafios junto com meu irmão e várias coisas que a gente passou. Mas você acredita assim que eu não tenho memórias de estar triste? Eu tenho muitos momentos em que eu senti que falhei, que não entreguei o que eu poderia ter realizado. A gente estava aqui conversando um monte de coisa e parece que eu só tive sucesso na vida, porque a gente está falando de coisa boa, do que funciona, tentando ajudar os outros. Mas muitos projetos que eu fiz não deram resultado. A maioria, graças a Deus, deu, porque senão a gente não estava prosperando. Mas eu acho que, assim, profissionalmente, eu tive uma ocasião em que eu fiz um esforço enorme para desenvolver um projeto dentro de um negócio meu, que é um pet shop. E era um projeto disruptivo, trazendo para a nossa cidade um outro nível de conhecimento sobre a área. E eu tive que cancelar esse projeto. Quase como cancelar um casamento no dia do casamento. Para o pessoal entender, assim, a minha sensação foi essa. Né? Já tudo pronto, tudo encaminhado, patrocínio, marca, rodando na mídia.
E a gente teve situações internas na empresa em que eu tive que olhar para o todo e tomar uma decisão dura. Eu sei que o empresário, que o gestor, ele é marcado por decisões duras, né? Mas não é agradável. Então, esse foi aí um dia, uma fase, eu levei até um tempo para emocionalmente me recuperar e que foi marcante na minha vida e me ensinou muito, muito, muito. Show. Resposta diferente essa. Diferente, mas sempre boa. E agora, o episódio mais feliz da sua vida, qual que é? Olha, eu me encontro num estado de contentamento muito grande, né? Por ver como a minha família está se desenvolvendo, a paz que a gente tem dentro de casa. É bom demais você chegar em casa e ter paz, você não ter confusão, você ter harmonia com a sua esposa, com seus filhos, ter uma rede de amigos muito bacana, né? Então, a minha vida pessoal na igreja também, um lugar onde você se sente em casa, onde você pode ajudar, contribuir, trazer outras pessoas para esse crescimento espiritual. Então, a minha vida pessoal hoje me traz um estado de contentamento muito grande, de forma ampla. No campo profissional, toda vez que eu encontro uma pessoa que eu ajudei e eu reencontro, eu fico muito feliz. Porque essa conversa todinha do propósito, eu acho que o meu propósito de vida tem a ver com isso. De, às vezes, identificar na pessoa algo que nem ela está vendo. E dar uma palavra, uma orientação, às vezes de uma competência técnica, às vezes de uma competência comportamental. E aí o mérito da pessoa de pegar aquilo, se apropriar, colocar em prática, se redescobrir. Mas eu fico muito feliz quando eu encontro com uma pessoa, ela vem me dar um abraço e fala assim, cara, eu evoluí na minha vida, mas foi naquele dia, aquela palavra que você disse, muitas vezes eu nem lembro o que era a palavra, mas para ela fez a diferença. Né? Aí ela começa a dizer, me lembrei assim, assim. Então isso daí, realmente, eu paro e penso, vale a pena. Vale a pena a gente se esforçar, não desistir, acreditar nas pessoas, porque muitas vezes o mundo diz o contrário de tudo que a gente conversou aqui hoje. O mundo, às vezes, vai dizer, o ser humano está perdido, tem mais jeito, tem mais gente ruim do que boa no mundo. Eu não acredito em nada disso. Eu prefiro acreditar nas pessoas. E quando a gente vê pelo menos um que deu uma virada na vida, que cresceu, que rompeu as barreiras, aí eu paro e falo assim, vale a pena, dá certo demais. Então, falei um pouquinho aí do profissional. Show. E do pessoal. Show completo. E agora, para fechar, né? Eu queria que você deixasse um recado aí pra galera, diretamente para essa câmera, aberta aí, o que você quiser falar, pra gente fazer o fechamento. Bom, vou ser fiel aqui ao nosso tema, né, e ao objetivo do podcast, já agradecendo a vocês pela oportunidade e por esse momento maravilhoso, não dá vontade da gente ir embora, por mim eu fico aqui o resto do dia. E dizer que sim, você pode ser um agente de gerar muito valor no seu ambiente de trabalho ou na tua empresa e no mundo, por onde você passa. Mas para isso você tem que ter a convicção de que você é obra de Deus, feito com muito carinho e com muito capricho pelo nosso Criador. Então, se dedique a se conhecer, entender como é que você funciona, onde estão as suas habilidades naturais, onde estão os pontos que você tem que desenvolver, melhorar, lapidar e se dedique muito mais ainda a fazer o bem ao próximo. Com as competências que você tem, entregue o seu máximo, com muito capricho, com muito zelo, com paciência, porque as coisas também não vêm do dia para a noite, ao contrário do que o mundo tenta nos dizer hoje. As coisas mais preciosas são raladas, mas que sim, eu acredito que toda pessoa é capaz de fazer a diferença nesse mundo para melhor, e isso é o que traz a felicidade para a gente. Meu amigo. Sensacional! Meu amigo, e aí? Que fechamento, viu? Henrique, a gente agradece você pelo tempo,
pelos insights compartilhados, por toda a sua experiência, todas as suas falas. Tenho certeza que enriquece muito quem está nos assistindo. E espero que você volte aqui para bater mais um papo com a gente mais outras vezes. Porque, que nem você falou, você queria continuar aqui, nossa vontade também é a mesma. Tenho certeza que você vai voltar com a gente. Agradeço demais aí pelo seu tempo, viu? Muito obrigado, estou à disposição de vocês. E, de verdade, estou muito à vontade, muito feliz aqui com vocês, porque a gente entra em temas importantes, sensíveis, mas o ambiente favoreceu que eu ficasse à vontade, que pudesse ser eu mesmo. Eu acho que isso que é bacana na vida também, para a gente poder se expressar. Isso aí, perfeito. Meu Show. Deus. E agora E você, agora? como meu youtuber, por favor. Exatamente, cara. Vamos lá, faz o fechamento aí, cara. A gente falou aqui sobre ajudar o próximo, né, meu amigo? Exato. Como é que você vai poder ajudar o próximo agora? Você vai pegar esse podcast, vai mandar para um amigo seu, que eu tenho certeza que você vai ajudá-lo na vida dele aí com essas informações, porque isso aqui vale muito mais que milhões para alguma pessoa, né? Para todos, né? As pessoas. Então, já manda esse vídeo para um amigo seu que está assistindo, né? Algum amigo seu que você considera, até que você nem considera, você pode mandar. Você vai ajudar o próximo aí sempre, tá bom? E não esquece de deixar o joinha, faz um comentário, diz o que é que você achou desse podcast agora. A gente tá esperando aqui para te responder. No mais, um abraço, até o próximo vídeo, né, Luiz? Até mais, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.